Olá, alunos, olá, alunas. Vamos então à correção do PET 4, né? Fechando aí o primeiro ciclo de matéria para vocês, tá? Só um minutinho, que demora um pouquinho, o sistema está travando um pouquinho aqui, mas faz parte do processo, tá ok? Só um minuto e já vamos começar a nossa apresentação, nossa correção, né? Do último PET dessa primeira série, né? De atividades. Então tem semana 4, né? Plano tutorado do 9º ano. Então, qual que é a proposta da semana 4? É vocês saberem distinguir o que são processos exotérmicos e processos endotérmicos. São processos relacionados com a troca de energia dentro dos sistemas, tá? Então, toda vez que ocorre uma reação química em que há liberação de calor, nós falamos que ela é uma reação exotérmica. Toda vez que ocorre uma reação química em que há absorção de calor, nós chamamos ela de reação endotérmica. Então, veja as figuras aí, você está vendo o sistema liberando calor, então, exotérmico. O sistema absorvendo calor, endotérmica. Ou seja, exo para fora, endo para dentro. Então, nas mudanças de fase, observe aí, olha. Quando o gelo recebe calor, ele absorve calor do ambiente, ele derrete. Então, é a fusão. Então, é um processo endotérmico, porque ele absorveu o calor. A água no estado líquido, quando ela absorve calor, né, ela evapora. Tá? Ou quando uma substância está no estado sólido, no caso do gelo de novo, quando ele recebe calor também, ele pode passar automaticamente do estado sólido para o estado gasoso, que nós chamamos de sublimação. Tá? Os processos inversos, veja, a água está no estado de vapor, ela está liberando calor e aí ela volta ao estado líquido. Quer dizer, ela vai liberando calor, vai diminuindo, né, a energia interna. Então ela volta ao estado líquido, que é o processo de condensação. E ela no estado líquido, à medida que ela continua perdendo calor, ela vai para o estado sólido, né? Nós chamamos isso de solidificação. E pode acontecer também quando você joga água, né? Numa chapa muito quente, ela muda do estado líquido para o vapor rapidinho. Então ela absorve muito calor ao mesmo tempo, né? Então nós chamamos isso de calefação, não está citado aí, tá? E também quando você tem água no estado de vapor, né? Muitas vezes quando acontece numa chuva de granizo, por exemplo, né? Que ela resfria bruscamente, então ela perde muito calor, aí ela solidifica. Então nós chamamos isso de sublimação também, ou ressublimação. Tá? Então, observe que está representado em vermelho são os processos endotérmicos, relacionados com a absorção, né, de calor. E o que está em azul, os processos exotérmicos relacionados à liberação de calor. Bom, então no PET coloca aí, ó, considere as duas situações mostradas a seguir. Né? Você tem uma chama, né, o gás natural sendo queimado. Então, na imagem 1, veja, está liberando calor, né? Então, isso é um processo exotérmico. Já no processo 2, veja, a roupa está secando, tá? Então ela está absorvendo o calor do ambiente e aí ela muda do estado líquido para o estado gasoso. Então, um processo endotérmico. Então aqui nós temos a exotermia com a liberação de calor e aqui, né, a endotermia com a absorção de calor. Ok? Bom, conforme havia comentado com vocês na explicação, veja, quais são os processos endotérmicos aqui, então, que estão absorvendo calor, né? Seria a fusão, a vaporização, certo? E a sublimação. E os processos exotérmicos, né? Liberação de calor, seria a liquefação ou condensação e a solidificação, tá? E também podemos citar que é a condensação também, né? A água condensa,
passa para o estado líquido, né? Então, a gente chama isso aí também de processo de liquefação ou condensação, tá? E aqui, de água para sólido, solidificação. Então, são processos que ocorrem aí, né? A liberação de calor. Então, veja que são questõezinhas bem simples, né? Bem elementares, mas que fortalece muito esse conceito da natureza. Tá? Bom, questão número 3, veja, ao sair molhado em local aberto, mesmo em dias quentes, sente-se uma sensação de frio. Então, esse fenômeno está relacionado com a evaporação da água, que no caso está em contato com o corpo humano. Então, se a água está evaporando, ela está absorvendo calor, né? E aí, com isso, a gente vai eliminando o excesso de calor de dentro do corpo, né? É um processo em que ela absorve energia, absorve calor e retira esse calor do corpo, tá? Ajudando, né? Ele vai aliviando o excesso de calor dentro do corpo. Bom, aí tá aí, né, uma prática muito comum você colocar o gelo em lesões, tá? Então veja, quando a reação de descomponente produz uma sensação de frio, então classifica o sistema. Veja, o sistema é endotérmico, porque o gelo ele vai absorver o calor do corpo, né? Então, ele vai absorvendo o calor do corpo. Então, o processo é endotérmico. E você vai ver que com o tempo, né, o gelo vai derretendo. Aí você tem que voltar com esse implante aí para a geladeira, para ele solidificar novamente. Então, o gelo vai retirando o calor do corpo. Bom, na natureza, nós temos processos assim também, né? Então, veja, nós temos aí a fotossíntese e temos a respiração celular como exemplo. Poderia citar também a quimiossíntese como processo endotérmico e a fermentação como processo exotérmico. Então, veja, as plantas têm o cloroplasto, né, que está presente aí nas folhas vegetais e nas partes verdes. No cloroplasto existe a clorofila, né? Então, esse pigmento, o que ele faz? Ele absorve a energia solar, né? A energia luminosa que vem do sol. E aí, CO2 e água, que são os reagentes da fotossíntese, são convertidos em glicose, tá? A glicose é originada principalmente a partir do CO2 e água, desculpa, mais oxigênio. E água mais oxigênio. Esse oxigênio vem da molécula de água, tá? Então, a molécula de água é quebrada graças à excitação da clorofila pela energia luminosa. Então, há uma absorção de energia, né? Uma absorção de calor. Então, a fotossíntese é um processo endotérmico. Agora, observe que a glicose e o oxigênio liberados na fotossíntese, né? Glicose é essa que está armazenada onde? Na seiva elaborada das plantas, né? Que se acumula nos frutos, nas raízes, no caule, né? Lembra quando você está comendo a batatinha, que é um caule, né? Você está comendo a mandioca, que é um tipo de raiz, ou está comendo um fruto, você tem sabor adocicado. Então, essa glicose aí presente e acumulada é o que sobrou da fotossíntese pelos vegetais. Mais o oxigênio que está no ar. Então, veja, no interior da nossa célula, tá? No citoplasma e na mitocôndria, ocorre o fenômeno da respiração celular. E com isso, libera-se energia. Energia na forma de ATP. Então, veja, está liberando energia. Se está liberando energia, é processo exotérmico, tá? Outro processo exotérmico é a respiração anaeróbia ou fermentação. Aqui é a respiração aeróbia, porque tem oxigênio. Então, ela produz 38 ATPs. Tá? Ela acontece no citoplasma e na mitocôndria. Agora, se não tivesse oxigênio, essa glicose seria transformada ou em álcool ou em ácido lático e liberaria apenas 2 ATPs de energia. Então, tanto a respiração aeróbia como a respiração anaeróbia, né, que eu não representei aqui, são processos que liberam energia. Não são processos
exotérmicos, tá? Então tá aqui, ó, a reação química da respiração celular. Glicose mais oxigênio, liberando CO2, água e energia. Então, processo exotérmico. Olha da fotossíntese. CO2 mais água absorvendo energia luminosa, então está absorvendo energia, produzindo glicose e oxigênio. Processo, né, endotérmico. Tá? Então, isso é muito importante a gente entender que isso acontece no dia a dia, né? As plantas respiram 24 horas por dia e fazem fotossíntese durante o dia, tá? Bom, e aí a atividade final, né? Em uma cozinha estão ocorrendo os seguintes processos. Então, o gás queimando em uma das bocas do fogão. Processo exotérmico, está liberando calor, né? Ó, liberando calor. Água fervendo em uma panela que se encontra sob a boca do fogão. Então, ela está absorvendo calor, né? Está mudando de fase, né? Ela vai mudar do estado líquido para o estado gasoso. Então, o processo que é endotérmico. Então, o processo 1, liberação de calor, é exotérmico. Processo 2, a absorção de calor, ocorrendo a mudança de fase, processo endotérmico. Muito interessante, né? Agora, vou passar um videozinho para vocês que vai ilustrar, né, na prática o que acontece aí. É um vídeo sobre a fotossíntese. Só um minutinho que eu vou tentar projetar ele aqui para vocês. Todos os seres vivos precisam de energia para sobreviverem. Alguns seres vivos obtêm a energia de que precisam se alimentando de outros seres vivos. No entanto, a maioria dos seres vivos da Terra consegue sobreviver sem se alimentar de outros seres vivos, usando a energia da luz do Sol e moléculas disponíveis no solo, ar e água. A utilização da energia proveniente do Sol para a manutenção da vida, ou seja, a transformação de energia luminosa em energia química, é conhecida como fotossíntese. Algumas bactérias, todas as algas e todas as plantas são capazes de realizar a fotossíntese.
captar e usar a energia luminosa nos processos biológicos, os organismos fotossintetizantes precisam de uma molécula de pigmento muito especial, a clorofila. As moléculas de clorofila ficam em um compartimento especial dentro das células fotossintetizantes, os cloroplastos. A cor verde dos organismos fotossintetizantes se deve à presença de clorofila. Nas plantas, os cloroplastos estão presentes nas partes verdes, caules jovens e folhas, principalmente. Para a produção de moléculas orgânicas pela fotossíntese, além da luz do sol, há a necessidade de água e de gás carbônico. As plantas captam a água pelas raízes, transportando-a até as folhas. O gás carbônico é captado pelas folhas através de pequenas estruturas presentes nelas, chamadas de estômatos. O gás carbônico é produzido durante a respiração celular e durante a combustão. Na fotossíntese, a luz do sol é absorvida pela clorofila, que transforma a energia da luz em energia química. Boa parte dessa energia química está contida em moléculas de ATP. Ele é um nucleotídeo composto pela base nitrogenada adenina, ligada a um açúcar, a ribose, e a 3 moléculas de fosfato. Por isso, o ATP é chamado de adenosina trifosfato. O ATP é uma molécula de armazenamento de energia presente em todos os seres vivos. Na fotossíntese, ocorre a quebra de moléculas de água, com liberação de oxigênio e hidrogênio. O oxigênio sai das células sob a forma de gás. A energia contida no ATP, a água e o gás carbônico são utilizados na fabricação de moléculas orgânicas, que serão usadas para a manutenção da vida dos organismos fotossintetizantes. O hidrogênio é usado nas reações químicas de síntese de moléculas orgânicas.
Apesar de ser um produto sem utilidade para a fotossíntese, o oxigênio é uma das moléculas mais importantes para a respiração celular, que acontece tanto em células vegetais quanto animais. Todo o oxigênio presente na atmosfera da Terra hoje em dia, e que permite a nossa sobrevivência, foi e está sendo produzido pela fotossíntese. A fotossíntese também tem um papel fundamental no controle do clima global, porque é um processo que absorve gás carbônico, um dos responsáveis pelo efeito estufa. A fotossíntese é um processo muito importante para a vida na Terra, porque, além de produzir oxigênio, é responsável pela transformação de energia luminosa em um tipo de energia prontamente utilizável pelos seres vivos, tanto autóctonos quanto heteróctonos. Então tá aí, pessoal, né? Mostrando a fotossíntese como um processo natural que fornece oxigênio e, né, forma a glicose, que é a fonte base da matéria orgânica necessária à respiração celular. Então, a fotossíntese, mais uma vez, processo endotérmico, respiração celular, processo exotérmico. Então, estamos concluindo aí, né, o nosso primeiro PET. Então, vocês viram aí um pouquinho, né, sobre os estados físicos da matéria, sobre as mudanças de fase, né? E para que ocorram essas mudanças de fase, há necessidade, né, de absorção de calor ou de liberação de calor, né? Então, veja, foi um bom momento de aprendizado. Vamos ver o que vem pela frente no próximo PET, tá bom? Então, até a próxima, né? Vou desligando aqui e agradeço a todos pela atenção sempre, tá? Um abraço.